título da pregação de hoje é Salvos pela Água, ou por meio de água. Salvos por meio de água. Uma vila quase que inteira foi salva por causa de um pedido de um pouco de água. Uma mulher que foi salva porque apenas queria buscar mais um dia a água para abastecer a sua casa. E ela jamais imaginou que ela iria encontrar-se com o Salvador do mundo. Para a gente entender aqui o contexto dessa situação, antes da gente começar a ler, é importante que a gente entenda o que era, quem era essa mulher, quem eram essas pessoas. Para você entender a rivalidade, dá para a gente trazer um contexto para a gente. Todo mundo sabe que há uma rivalidadezinha entre Crato e Juazeiro, cratenses e juazeirenses. Mas não é só aqui não, por causa da guerra do Padre Cícero, de onde ele veio, onde ele nasceu, que cidade ele fundou. Todo mundo sabe que o brasileiro e o argentino, mesmo sendo irmãos aqui de continentes, não se batem muito bem. Quando eu era criança eu sabia que Aquiraz e Prainha não se batiam muito bem. Prainha pertence a Aquiraz. O brasileiro conta piada sobre o americano, sobre o português, seu compatriota, né? Os americanos contam dos ingleses. A zombaria que o brasileiro costuma fazer do português, o americano faz do inglês. Ou do alemão. Muitas vezes do alemão. Para a gente entender o que era que acontecia entre judeu e samaritanos, vamos pensar em um país menor do que o Ceará, Israel. Esse país foi dividido em 12 estados, os 12 filhos de Israel. Só que esses filhos acabaram se dividindo e brigando, porque essa nação ela foi dividida em Reino do Norte, a qual ficaram 12 tribos, 12 estados, e tivemos o Reino do Sul, que ficaram 2 estados, Judá e Benjamim. A capital do Reino do Norte se chamava Samaria. A capital do Reino do Sul se chamava Judá ou Jerusalém, passou a ser Jerusalém. O nome Judá, Jerusalém ficou como a capital. O que acontece é que aquele povo foi tão pecaminoso contra Deus, rebelde, que no ano 722, o rei da Síria invadiu o Reino do Norte, pegou todas as pessoas que haviam ali e levou embora para longe, como escravos, anzóis presos na boca, um atrás do outro, enfileirados, cativos. Deixou apenas os mais pobres e desterrados lá naquela terra. E o que ele fez? Pessoas de outros países aos quais ele havia conquistado, gente de todo lugar, de todo tipo de religiosidade, trouxe e colocou lá em Samaria. Alguns anos depois, no ano 700, isso foi em 722, no ano 586, aconteceu a mesma coisa com o Reino do Sul. Nabucodonosor veio numa terceira investida, destruiu tudo, acabou com o templo e levou todo o povo para a Babilônia. 70 anos depois eles voltaram. Em 539 eles voltaram para a terra e começaram a reconstruir tudo, o templo. Em 520 eles começaram a reconstruir o templo, 520 mais precisamente. Eles concluíram, em 516 eles concluíram o templo. Só que haviam alguns povos lá, principalmente na época de Neemias, em 448, que eles vieram os samaritanos para ajudar o povo de Israel a reconstruir o muro, a fazer a sua adoração, e o povo de Israel disse: não, a gente não quer vocês aqui não, a gente vai reconstruir os nossos muros só, e a gente não quer que vocês se juntem aqui conosco. E ali começou uma rivalidade tremenda. Por quê? Primeiro porque ali tinha gente de todas as nações que estavam ali, não era mais um povo só, eram mistos, e eles foram rejeitados. Ali começou uma tremenda rivalidade. Alguns anos depois, nesse período de Neemias, então esses dois fatos, o fato de ter colocado gente misturada lá, e o fato de alguns anos depois eles serem rejeitados, isso criou uma adversidade, uma aversão
entre samaritanos e judeus. O mesmo povo morando dentro do mesmo país. Você está aqui embaixo na Judéia e você precisa ir lá para o norte, na Galileia. Você tem que passar ou pela encosta aqui pelo mar, ou passar pelo Jordão, ou subir direto e passar por dentro do território de Samaria. Aquele povo misto que ficou tão desolado com aquela situação que abandonaram o resto dos judeus e foram construir o seu próprio templo no Monte Gerizim e estabelecer a sua própria adoração. Então, samaritano para judeu eram cães, cachorros. Beber água num copo de um samaritano, aquele homem ficava imundo. Qualquer judeu que bebesse água, tocasse em algo ou em algum samaritano, ele se tornava imundo. Eram cães os samaritanos para os judeus. E aí Jesus conta aquela parábola do bom samaritano que passou o levita, passou o sacerdote, viu um homem lá deitado no chão, apanhado, surrado, e ninguém teve a coragem de fazer nada. E Jesus disse que um samaritano ajudou aquele homem. Então isso foi um choque para os judeus. E era essa a mulher, era essa a sua nação. Ela era uma samaritana, odiada pelos judeus. E era essa a terra de Sicar, uma vila, uma pequena cidade da Samaria, de onde veio essa mulher e de onde houveram essas conversões todas, e a gente vai ler então o texto. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansados da viagem, assentaram-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como pode tu, judeu, pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tu tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: mulher, quem bebe desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ah, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Olha, os nossos pais adoraram aqui neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: podes crer que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe disse nada. Que perguntas, ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-á porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que lhe anunciaram. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: olha, já não é mais pelo que tu dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu vou dividir esse capítulo também em 2 vezes. Tem muitas lições ricas que eu quero trabalhar na próxima semana, principalmente dentre elas a questão da adoração em espírito e em verdade. Quem são os adoradores que Deus procura? Por que Ele procura? Então, algumas lições ricas desse capítulo. A cura do oficial também, do filho de um oficial, nós vamos trabalhar na próxima semana. Salvos pela água. Então nós temos aqui uma mulher samaritana, já expliquei o contexto, um povo misto, odiado pelos judeus. Uma mulher menosprezada. Você sabe que muito na cultura dos judeus, eles diziam que as mulheres eram indignas de ler a Torá. Um jumento valia mais do que uma mulher em algumas culturas. Os gregos tinham relacionamentos homossexuais porque dizia que a mulher nem alma tinha. Então era desprezível dar uma inteligência de um homem, um macho, e entregar e desperdiçar com um ser inferior como a mulher. Nenhum mestre, nenhum rabi conversaria publicamente com uma mulher, a não ser que ela fosse da família dele. A mulher era um ser desprezível. O cristianismo trouxe valor para a mulher. O cristianismo colocou a mulher no seu devido lugar como uma auxiliadora importante para Deus. Mas a mulher não tinha valor em muitas outras culturas. Então nós temos aqui uma mulher. Para piorar a situação, ela era samaritana. E para piorar mais ainda, ela era casada 5 vezes e estava agora com um marido que não era seu marido. E a gente percebe que era uma mulher pobre, porque se ela tivesse condições, ela mandava a sua serva ir buscar água. Ela não tinha recursos. Então ela era pobre, mulher, samaritana, casada 5 vezes.
e ainda tinha um sentimento de menosprezo próprio. Ela ia buscar água a hora sexta, contando pelo horário dos gentios, como João escreveu, 6 horas da manhã às 7, primeira hora, 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, 11 às 12, 11 às 12. Aproximadamente entre 11h30 e meio-dia. Por que ela ia buscar água num horário tão inconveniente? Porque ela tinha vergonha. Porque ela se sentia inferior, menosprezada. Uma mulher que casou 6 vezes, que já teve 6 homens. Samaritano. Que judeu perderia tempo com um ser tão insignificante desse? Que rabi, que mestre, que fariseu perderia tempo com alguém daquele tipo? Eles não passariam nem próximos ao poço. Mas tinha alguém que amava aquela mulher. Você nota que há uma palavra, quando a Bíblia diz que Jesus, ele saiu da Judéia e se dirigiu para a Galiléia, ao norte, e era necessário passar por Samaria. E havia 2 necessidades, a palavra necessário. É necessário que eu pregasse hoje aqui. É importante que eu pregasse hoje, mas não é necessário, porque nós temos outras pessoas que poderiam assumir o púlpito no meu lugar. Então isso não é extremamente necessário, e não é esse o termo necessário que nós encontramos aqui. Primeiro era necessário por causa do curso da viagem. Então Jesus tinha que sair da Judéia e ir para Galiléia. Ele tinha que passar ou fazer uma viagem muito longa para passar pelas extremidades e não ir na Samaria. Mas tinha algo muito mais importante. Haviam algumas almas no meio do trajeto que Jesus precisava salvar. Haviam pessoas no curso da viagem que precisavam serem retiradas do império das trevas e transportadas para o reino de Cristo. Então nós encontramos alguém que desperdiçou tempo visando pessoas. Nós encontramos uma pessoa, um homem que não levou em conta o sexo, a nacionalidade, sua condição social, mas simplesmente se importou com alguém. A valorização que Jesus dá às pessoas, nenhum mestre, nenhum homem daquela época perderia tempo com uma mulher daquela, e ainda mais com aquelas características. Mas Jesus amava e se importava com ela, e era necessário que ele encontrasse com aquela mulher. E é interessante a forma como Jesus aborda aquela mulher. É interessante a forma como Jesus inicia o seu discurso e a sua pregação. Ele simplesmente pede um copo de água para aquela mulher, a qual fica abismada. Não era comum ninguém falar com uma mulher em público se ela não fosse da sua família. E Jesus simplesmente está lá sentado, os discípulos vão lá em Sicar comprar comida. Jesus está sentado no poço, a mulher chega, bota lá, puxa a água, pega o seu cântaro, e Jesus diz: me dê um pouco d'água. E através de um pedido de água, Jesus começa um evangelismo e salva a alma daquela mulher, e salva a alma de muitos na vila de Sicar. Me dá um pouco de água. Através do ensino de Jesus, o nível de conhecimento dessa mulher foi aumentando, porque no versículo 9 ela chega para ele admirada e diz: como sendo tu um homem judeu me pede água, que sou mulher samaritana? Aquilo foi um choque para ela. Até ela mesma estava envolvida com essa discrepância, com esse racismo. Como é que você, sendo homem, pede água a mim? Como é que você é um judeu, sabendo que eu sou samaritana, você me pede água? No versículo 19, a mulher já aumenta o seu nível de conhecimento, e ela já se refere a Jesus não como um homem judeu, um simples homem, mas ela reconhece agora que ele é um profeta. Jesus nunca viu aquela mulher, mas ela nunca viu Jesus, e ele sabia que ela era casada, e recasada, e recasada, e recasada, e recasada, e estava vivendo com outro homem. Então ela aumenta o nível de homem judeu para profeta. No versículo 29 ela reconhece, porque aquela mulher sabia que o Messias viria.
E ela reconhece em Jesus porque ele mesmo dá um dos testemunhos mais lindos dos evangelhos. Ele não fez isso para muita gente. Ele não fez isso lá na cruz, quando as pessoas disseram e o desafiaram: desce daí se você é de fato o Messias. E quando ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, as pessoas disseram: parece que ele está chamando por Elias, vamos ver se Elias vem salvá-lo agora. Desça da cruz e creremos em ti. Mas Jesus disse para aquela mulher: mulher, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu que estou falando contigo agora. E aquela mulher reconhece que ele é o Messias, e imediatamente ela vai para a cidade. E no final desse livro, toda aquela vila reconhece que Jesus não era apenas um homem judeu, que Jesus não era apenas um profeta, que Jesus era o Messias e simplesmente, ou sublimemente, o Salvador do mundo. Isso aqui nos traz uma lição muito importante. Muitas pessoas tomam decisões e depois elas dizem: naquele dia eu tomei a decisão porque eu fui impulsionado pelo Espírito, mas eu não entendi nada. E é verdade, o pessoal que tomou a decisão domingo passado não está sabendo tudo ainda. Mas a verdade é que o Espírito Santo tomou de conta da vida deles e inundou a vida deles. Mas isso traz uma lição muito importante para nós, a importância do discipulado. Você lembra de Nabucodonosor? No capítulo 1 ele já começa a detectar que o Deus de Daniel, Ananias, Misael e Azarias era diferente. E ele começa a dar cargos especiais para eles que se destacam. No capítulo 2, o capítulo da imagem lá do sonho de Nabucodonosor, quando Daniel vai interpretar aquele sonho, ele reconhece que o Deus de Daniel é Deus acima de todos os outros. No capítulo 3 de Daniel, quando Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias são lançados na fornalha, que eles são tirados vivos lá de dentro, Nabucodonosor baixou um decreto que ninguém pode dizer nada mais contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não há nenhum outro Deus que livre como ele. Então você vai notando um aumento de conhecimento. Só esse Deus, não, é o Deus dos deuses, não, só esse Deus. E no capítulo 4 de Daniel, quando Deus humilha Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia, ele reconhece que Deus é Deus no céu e na terra, que ninguém pode lhe deter a mão. Ele reconhece que o seu reino é sempre eterno. Ele tem domínio sobre os exércitos dos céus e sobre a terra, e não há quem possa lhe deter a mão. Então a gente observa um conhecimento gradual. E é isso que acontece. Uma pessoa toma uma decisão, é importante que a gente a conduza a um conhecimento mais pleno. Aquele superintendente da rainha de Candace, rainha mãe, ele estava lendo o livro de Isaías, e Filipe chegou para ele e perguntou: ei, você sabe o que você está lendo? Você já entendeu? Não, como? Se ninguém não me explicar. E diz que ele começou a explicar. E quando chegou no final daquela explicação, eles encontraram um lugar onde havia água, e ele disse: ei, olha, ali tem água, o que me impede de ser batizado? E ele disse para ele: nada, se tu creres. E eles desceram e ele foi batizado. Irmãos, a importância do evangelismo e da instrução. Você foi salvo porque você foi ensinado, porque você ouviu a palavra, você ouviu a pregação. E se você cortar o curso, se a gente começar a cortar o curso desses fios, vai ser interrompido a força que está vindo de lá, e não vai ter som nas caixas. Uma forma de abordar tão simples como água. Me lembro muito do Dácio, irmão lá da Igreja da Fé. Ele trabalha com vendas. Ele disse: onde eu chego, pastor? Chega o pessoal desse no período de verãozão aqui. Rapaz, é um calor monstruoso aqui, né? Aí o Dácio vai e diz que aproveita. Rapaz, é mesmo, viu? Isso me faz lembrar o inferno. Pai, porque a Bíblia diz que lá no inferno o fogo nunca se apaga. E também fala de um homem que foi lançado no inferno, e lá ele estava sofrendo tormento nas chamas. São coisas simples. Você não precisa saber todo um compêndio teológico para poder evangelizar. Água, calor, inferno. Mas aqui também tem algo muito importante. Jesus leva a mulher a reconhecer o seu erro. E aqui eu vejo que muitas vezes a gente comete um erro enorme no nosso evangelismo.
Porque Jesus, quando a mulher ele está conversando com ela, ele vai lá no ponto, na ferida, e ele diz para ela: muito bem, você quer receber da água, pois vá lá e chame o seu marido para vir também beber dessa água. E eu acredito, e a gente fica imaginando a reação daquela mulher. Ela deve ter baixado um pouco a cabeça, gaguejado, passou mil pensamentos pela sua cabeça, e ela teve que dar a resposta sincera: olha, Senhor, eu não tenho marido. E aqui Jesus leva a um ponto importantíssimo. Muito bem, você disse bem, porque você não tem um marido, porque esse que você tem agora não é o seu marido. Então, se aquela mulher já estava entendendo que ele era um profeta e que possivelmente ele poderia ser o Messias, ela reconheceu então que ela estava em pecado diante dele. Sabe qual é o nosso erro muitas vezes? Você termina, algumas vezes alguns irmãos convidam a gente para comer e não avisam que tem uma sobremesazinha deliciosa ao final. E aí a gente começa a comer aquela lasanha, aquela pizza e fica... E depois a pessoa diz: olha, tem uma sobremesazinha aqui. Eu disse: ah, meu Deus, não deixamos o espaço. E aí pode ser a mais gostosa do mundo. Não tem jeito, o estômago já mandou uma mensagem para o cérebro dizendo: não cabe mais nada aqui dentro. O problema é que a gente quer evangelizar as pessoas e dar algo para elas que elas não necessitam. A gente quer evangelizar as pessoas e quer simplesmente dizer para elas: olha, Jesus morreu por você. Você precisa receber a Jesus. Sim, mas eu preciso por quê? E o que eu vejo dentro dessas lições que Jesus tem nos dado, o que foi que Jesus fez com Nicodemos? Nicodemos era um graduado, era um doutor, um teólogo. E Jesus então mostra para ele que ele não é nada, e que ele precisa de Jesus. Você tem que nascer de novo. O que é isso, Senhor? Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai nem ver o reino dos céus. Como assim, Senhor? O vento sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não estou entendendo, me explique. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que quem nele crê não pereça, tenha vida eterna. E Nicodemos deve ter ido para casa dizendo: eu não sei nada, eu não vou para o céu, eu não sou nascido de novo. E a mesma coisa, só que Jesus agora ele baixa o nível e vai falar para a mulher simplesmente de água. Eu tenho uma água especial para você. Se você beber dela, nunca mais você vai ter sede. Então ele mostra para a mulher a sua pecaminosidade, sem agredi-la, levando-a a tomar a sua própria decisão: eu sou pecadora. Então muitas vezes a gente quer oferecer o pudim da sobremesa, mas a gente não quer oferecer a lasanha ou a gente entope a pessoa com a lasanha, ela não vai ter desejo da sobremesa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente quer oferecer o reino para uma pessoa que se sente justa demais. A gente quer oferecer o reino para uma pessoa que está se sentindo bem com Deus e que não vê nada de errado na vida dela. Então a gente precisa mostrar, algumas vezes, a própria pecaminosidade. Não apontando, por exemplo, se for um homossexual ou se for um idólatra, já chegar logo, sabe? A não ser que ela mesma já se autocondene. Mas a ideia é você tentar mostrar: olha, a Bíblia fala muitas vezes sobre isso. Você já mentiu alguma vez? Ah, claro, quem não mentiu, né? Pois quem mente é o quê? Ah, quem mente é mentiroso. Pois olha, a Bíblia diz que nenhum mentiroso vai herdar o reino dos céus. Você está vendo aqui, ó? Aí a pessoa já fica: puxa, então eu estou ferrado. Aí você diz: olha, você já se irou alguma vez? Claro, quem não se ira? Pois é, a Bíblia diz aqui em Gálatas que as pessoas que se iram não vão para o céu. Ah, então está todo mundo condenado. É verdade, está todo mundo condenado, e você também. Então a gente precisa levar a pessoa a reconhecer a sua pecaminosidade, para que daí a gente possa oferecer o perdão. Então esse tem sido um dos motivos que as pessoas têm rejeitado o Evangelho. A gente está oferecendo algo que elas sabem que não precisa, porque elas não têm nada de errado. Eu não tenho marido. Esse é o meu pecado, Senhor. E aí nós encontramos uma mudança de assunto, porque a mulher foge do assunto, como é comum para nós. Então quando Jesus aponta para ela o pecado dela, ela rapidamente muda o foco da conversa. Olha, Senhor,
É como se ela dissesse: não vamos mais falar sobre isso. Ela já reconheceu o erro. E aí ela diz: olha, nossos pais adoram nesse monte. E é interessante porque vocês lá em Jerusalém dizem que a adoração verdadeira é lá. Uma mudança de assunto. E é isso que as pessoas vão fazer algumas vezes. Elas vão tentar desvirtuar o assunto. Elas não querem que o seu pecado seja exposto. E elas vão querer mudar o assunto. E aí Jesus ensina também sobre a adoração superficial. Vocês estão adorando, vocês não conhecem o que vocês estão adorando. Que a salvação vem lá dos judeus. Vocês adoram, mas não conhecem o que vocês adoram. Mas isso eu vou tratar na próxima semana. Sobre a adoração errada, sobre os verdadeiros adoradores. E tudo mais concernente a isso. E aí nós encontramos então essa mulher, quando Jesus traz uma das maiores e mais belas confissões do Evangelho. Porque a mulher tinha uma perspectiva. O Messias vai vir. E Jesus olha para ela, e a expectativa era que quando o Messias viesse, o Messias então começasse a desvendar os mistérios relacionados ao reino. Então Jesus olha para a mulher e diz para ela: sou eu que falo contigo. Eu sou o Messias. E aqui eu acho uma coisa linda da forma como Deus trabalha, porque Deus não procura os justos, não procura os sábios, não procura os entendidos, não procura os poderosos. Porque quando Jesus nasceu, nenhum escriba foi procurado, nenhum saduceu foi procurado, mas o Senhor enviou um anjo para anunciar a pastores a profissão mais desqualificada que existia. E um anjo foi lá no meio dos pastores e disse: não tem mais, hoje é dia de salvação, nasceu o Messias hoje. E aqueles magos foram avisados também, e aproximadamente 2, 3 anos depois eles foram até onde Jesus estava, guiados por uma estrela, mas nenhum escriba estava lá. Nós encontramos Ana lá no templo, que reconhece aquela criança. E nós encontramos aqui uma mulher tão insignificante para as pessoas de sua época, até para outras mulheres. E o Senhor revela-se àquela mulher de uma forma tremenda: eu sou o Messias. E o que acontece? Eu acho que a gente precisa mudar muita coisa na nossa vida com essas pregações de João. Tem alguma coisa errada com as nossas vidas. Porque quando Filipe recebeu a mensagem de Cristo, quando André recebeu a mensagem, correu e foi falar para Pedro. Quando Filipe recebeu a mensagem, foi falar para Natanael. Quando João recebeu a mensagem, foi falar para as pessoas. Quando nós encontramos essa mulher recebendo essa mesma mensagem, ela não se conteve. Ela não se preocupou com o seu cântaro, o seu jarro. Ela não pegou nem a jarra que estava ali, o seu cântaro. Ela simplesmente, quando os discípulos estavam vindo, Jesus termina o discurso: eu posso dar água viva para você, você já teve 5 maridos, eu sou o Messias. Aquela mulher sai correndo. E aquela mulher que ia buscar água meio-dia, porque tinha vergonha de quem ela era, ela simplesmente perdeu a sua vergonha. Ela perdeu toda a vergonha dela e ela não se conteve, porque naquele momento a água já inundou a sua vida. E ela não conseguiu se conter e foi lá na cidade. Como é que essa mulher saiu gritando para todo mundo igual uma louca? Eu acho que eu descobri o Messias, o homem falou tudo sobre a minha vida. Pessoal, o Messias está no poço, lá onde eu pego água, vamos lá, porque ele falou tudo a meu respeito, deve ser o Messias. Grande teologia essa, não é verdade? Grande evangelismo isso. Isso aqui é uma grande prova da nossa responsabilidade. Isso aqui é uma grande prova da cobrança que será feita um dia sobre nós, porque nós temos negligenciado o evangelismo. Você não precisa saber todas as 10 doutrinas que são ensinadas na teologia sistemática. Você só precisa dizer para alguém: olha, eu era um alcoólatra e Deus me transformou. Eu posso não entender muito sobre ele, mas eu sei que ele me transformou.
Havia um certo doutor que vivia zombando de uma pessoa que trabalhava para ele na sua empresa. E ele era ateu, doutorzão, mas tinha um rapaz lá dentro da empresa, ele vivia zombando dele, dizendo: cadê o seu Deus, não sei o quê, o meu Deus está aqui, é o meu dinheiro. E zombava. Fale sobre o seu Deus, cadê ele? Qual é a cor dele? Que tamanho ele é? Qual é o formato dele? Você não sabe nada, rapaz. E aí um dia esse empregado com muito respeito chegou para o seu patrão e disse: olha, patrão, é verdade que eu ainda não sei muita coisa sobre Deus. O senhor tem razão em relação a isso, mas uma coisa eu sei. Alguns anos atrás eu era um monstro para minha família, um alcoólatra, espancava minha esposa, espancava os meus filhos. E ao conhecer esse Jesus, a minha vida foi transformada. Eu que tentei durante muitos anos abandonar a bebida e abandonar o vício e nunca consegui. Mas esse Jesus entrou na minha vida e ele transformou a minha vida. Hoje eu amo a minha família, sou respeitado pelos meus filhos, amo a minha esposa, sou amado por ela. Eu posso não saber muita coisa sobre Deus, mas uma coisa eu sei: ele salvou a minha vida. Uma mulher que tinha vergonha da sua vida agora sai no meio de uma cidade anunciando a todo mundo sem temor, sem vergonha, testificando sobre Jesus. O que tem acontecido conosco? Por que você tem vergonha de falar de Jesus? Porque nós não temos mais a mesma empolgação para falar de Jesus. Porque nós não aproveitamos todas as oportunidades para anunciar o que Deus tem feito na nossa vida. Porque nós temos vergonha. Ou será que a torneira da fonte foi diminuída? E essa fonte já não jorra mais com tanta força, com tanto ímpeto? O que tem acontecido? Por que é que numa igreja com 300 pessoas só vão apenas 5 evangelizar? Por que é que numa igreja com 300 pessoas vão apenas 60 para Nova Olinda? Num dia de culto, num dia que vai todo mundo estar livre? O que acontece conosco? É porque nós vamos perdendo a alegria da salvação, tirando o foco, e começamos a ter uma introspecção e começar a olhar para nós mesmos. E aí pessoas que foram libertas da depressão, pessoas que foram libertas dos vícios, pessoas que foram libertas da tristeza em que vivia, começam de novo a viver suas vidas olhando apenas para elas mesmas. E a fonte é fechada. A fonte para de jorrar. A água viva já não se torna tão viva assim. Os discípulos foram lá na cidade. Não foram? Estava todo mundo lá, a mulher veio pegar água, os discípulos foram comprar comida. Depois os discípulos estão chegando, a mulher sai correndo. Alguém anunciou o evangelho lá na cidade. Isso é impressionante. As pessoas que andavam com Jesus, que estavam ouvindo a sua pregação, que sabiam que ele era o Salvador, é claro, ainda com a sua mente meio obscurecida, mas eles foram lá na cidade e não falaram para ninguém. Não falaram para ninguém. E aquela mulher encabulada, envergonhada, autodepreciativa, ela foi lá e ela falou para todo mundo. Qual é a diferença daquela mulher para nós? Qual é a diferença daquela mulher para você? É porque nós temos vergonha de Cristo. Nós temos vergonha de Cristo. Esse é o nosso problema. Tem um livro, eu já tenho indicado ele para várias pessoas: Quando Deus é pequeno e os homens são grandes. Quando os homens são grandes e Deus é pequeno. Esse é o nosso problema. Nós temos vergonha de apresentar o nosso grande Deus para pessoas pequenas que estão ali no nosso trabalho. Nós temos vergonha delas. Nós temos vergonha de falar do nosso grande Deus para pessoas pequenas, como nossos professores de faculdade, professores da escola, colegas vontadores. Nós não estamos dispostos a pagar o preço e sofrer vergonha. É só isso. E nós encontramos então uma salvação inesperada. É muito lindo isso. Uma mulher que foi apenas buscar água para suprir as suas necessidades da sua casa. Só isso. Ela acordou mais um dia, fez as suas tarefas. Quando não tinha ninguém no poço, ela vai lá, pega o seu cântaro, vai pegar água. E simplesmente mais um dia pega água. Mas aconteceu algo lindo na casa delas, na vida dessa mulher. E na vida daquela vila. A salvação chegou naquele lugar. Aquela mulher que estava com um fardo muito grande para carregar. A coisa mais terrível do mundo é o pecado.
Hoje a maioria de nós aqui somos crentes, mas a gente lembra o que era a nossa vida de pecado antes. Carregar o fardo, a caixa nas costas, com os nossos sexos praticados, as nossas transes, todo final de semana, ou quem sabe todos os dias, os nossos namoros, praticando sexo, carregando as nossas mentiras sobre as costas, o peso do pecado, os nossos roubos, pequenos ou grandes. Sonegar o governo é roubo, pequenos ou grandes, carregando as nossas iras, as nossas corrupções, as nossas mentiras. E essa mulher carregava um peso. 6 homens na sua vida. Ela é fichinha para muitas hoje. Fichinha. A Gretchen, por exemplo, dava para dar aula de doutorado para essa mulher. 21 maridos. 21 maridos. E se ainda faltar algum tempo, ela pode bater um recorde mundial, chegar aos 30. Mas essa mulher carregava um fardo. Além do cântaro que ela carregava, tinha o peso do seu pecado. Mas ela teve naquele dia o que ela menos imaginava em toda a sua vida, a mudança. Talvez você tenha vindo aqui nessa igreja hoje simplesmente porque alguém lhe convidou. Eu vou lá, vou ficar logo livre, eu vou logo me livrar desse negócio, eu vou logo lá para satisfazer o fulano, meu amigo, eu vou lá nessa igreja para conhecer. E você jamais imaginou que a salvação poderia alcançar a sua vida. Jamais você imaginou que talvez você precisasse tanto dessa salvação. E talvez você tivesse vergonha da sua vida. Mas uma coisa eu vou dizer para você, a mesma palavra que está aqui, era necessário Jesus passar em Samaria, era necessário que você estivesse aqui hoje, para você ouvir o Evangelho, para a sua salvação, para confirmar a condenação. E através disso nós temos a salvação então de muitos, a salvação de muitas pessoas. Então a mulher vai, testemunha, as pessoas acreditam nela, voltam lá. Quando estão voltando ali àquele local, então Jesus está dando uma lição para os discípulos. Olha, muitas pessoas são os ceifeiros. Eles limpam a terra, eles aram, eles plantam. Outras pessoas são aqueles que vão semear, são os semeadores. E eu acredito que na hora, aquela mulher estava vindo correndo, seu vestido voando, e as pessoas indo atrás. Ela espera um pouco, tenha calma, a gente está indo. E ela, vamos logo antes que ele vá embora. Isso é coisa da minha imaginação, pensando. E enquanto isso, Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês não dizem que estão faltando ainda quanto tempo mesmo para a ceifa? 4 meses? Muito bem. Levantem as cabeças de vocês e vejam. Já está pronto para ceifar. Está pronto. Só que alguns vão ceifar e outros vão participar. Alguns vão plantar e outros vão participar da colheita. E vocês agora vão participar de uma colheita a qual vocês não foram responsáveis pela ceifa. E é isso que acontece conosco. Você hoje tem a liberdade de chegar aqui, sentar no banco desse, carregar a sua Bíblia e dizer que é crente em qualquer canto que você andar. Mas alguns outros chegaram aqui antes de nós, vieram de outra pátria e receberam ovos nas suas cabeças, pedradas, tomates podres. Tinham que deixar os seus carros a 2, 3 quarteirões de distância. Tinham os vidros dos carros quebrados. Motim na rua com a polícia para não haver culto, para não deixar os bodes celebrarem o seu culto de aberração. E eles pagaram o preço para que a gente tivesse a liberdade hoje. Eles ceifaram e a gente está colhendo os resultados disso. Muitas pessoas vêm na igreja, ouvem a pregação, mas porque alguém já pregou para ela insistentemente. Pastores têm chegado na sua igreja, como a nossa lá de Aquiraz, muitos anos, 30 anos. 5 membros, 10 membros, 8 membros, pessoas velhas. Chegou uma época de um casal de missionários que chegou lá e a igreja simplesmente partiu para 70 membros, juventude em peso, trabalhando fervorosamente naquela igreja. Outros semearam para que alguém ceifasse. Aquelas pessoas chegaram, então ouviram o próprio discurso de Jesus e dizem para ele: por favor, fique conosco mais um pouco. Não suba agora para Galileia, fique aqui com a gente mais um pouco. Explique-nos mais sobre isso.
Nós já cremos que o Senhor é o Salvador do mundo. Olham para a mulher e dizem: mulher, já não é mais pelo que tu disseste que nós cremos, mas pelo que temos ouvido este homem falar. Ele é realmente, de fato, de verdade, o Salvador do mundo. Quais são as lições para nós aqui? Que aplicações nós podemos tirar disso para a nossa vida? Que outras aplicações nós podemos tirar? Primeiro, desfrutando da generosidade e bondade de Jesus. Irmão, Jesus é lindo. Quando a gente fala que Jesus é lindo, a gente nunca viu Jesus, eu pelo menos nunca vi, você nunca viu. Mas Jesus é lindo demais. Jesus é simples demais, apesar de ao mesmo tempo ser sublime. Jesus é humilde demais e generoso demais. Meu Deus do céu, muitas vezes a gente não perde tempo com esse rapaz que passa fedorento com aquele saco na cabeça. A gente muitas vezes não tem tempo para sentar com um bêbado numa calçada e poder evangelizar ou falar alguma coisa para ele. Mas Jesus, o homem o ser mais importante do universo, fora do universo, ele nos dá uma rica lição da gente se importar com pessoas. Valorizar pessoas independente da sua condição, de quem ela seja. Uma mulher, na visão daquela sociedade. E ele chega para aquela mulher e ele dispensa tempo com aquela mulher. E aqui fica uma lição para nós também. A gente pode desfrutar disso. Ele se preocupa com você. Ah, mas é porque eu não sou o pastor. É porque eu não sou o diácono fulano e tal. É porque eu não tenho tanto tempo na fé. Não importa nada disso. Ele se preocupa com você. Ele tem tempo para você. O problema é que nós não temos muito tempo para ele. Mas ele tem tempo para nós. Desfrute dessa generosidade. Discernimento. Eu não tratei sobre isso na pregação, mas eu vou falar aqui na aplicação. Quando Jesus percebeu que os fariseus, os líderes religiosos, estavam percebendo que Jesus estava desenvolvendo seu ministério mais do que João, eles ficaram de orelha em pé. E Jesus então sai da Judéia e vai para Galiléia. Como se chama isso? Discernimento. A sua hora não havia chegado. Que lição isso traz para nós? A gente tem que ter cuidado com o perigo. A gente tem que ter discernimento nas nossas decisões. Ah, eu sou de Deus, eu tenho 3 caminhos para ir para casa, mas eu vou pelo mais perigoso, porque os anjos do Senhor estão aqui comigo. Discernimento nas decisões. Então o Senhor, Jesus, ele disse: não, é a hora de sair daqui durante o tempo. E aí ele vai e sai. Isso se chama discernimento. A gente tem que ter discernimento na nossa vida. No dinheiro. Como é que você está usando o seu dinheiro? Você tem discernimento no seu dinheiro? Você tem discernimento no seu casamento, na sua vida? Isso se chama discernimento. E o crente tem que ter discernimento. A humanidade de Jesus. Nesse trecho aqui a gente percebe João então focando o lado humano de Jesus. Ele era um homem plenamente como eu e você. Você já sentiu sede? Jesus sabe o que é sentir sede. Você já sentiu fome? Jesus sabe o que é fome. Eu estava conversando com um irmão hoje de manhã, ele estava dizendo: tem hora que eu vou para um trabalho certo, para lá falando e tal, a força, porque eu sei que eu tenho que fazer, mas eu vou. Você já teve cansaço? Jesus tem cansaço. Ele sabe o que é ter cansaço. E isso é importante para nós, porque quando a gente estiver passando por essas dificuldades, de cansaço, de frieza, de tentação, Ele sabe o que é isso. Você pode chegar a Ele, recorrer a Ele, porque Ele sabe o que é que você está passando. Ele não é apenas um Deus que conhece teoricamente o que é a criação dele, mas Ele viveu aqui conosco. E esse é o motivo que Hebreus capítulo 2 ele diz: convinha que ele se fizesse participante de carne e sangue como seus irmãos, para que em tudo pudessem entendê-los e socorrê-los em momento oportuno. Jesus veio aqui, sentiu fome, sede, cansaço, angústia. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ele sabe o que é. Ele chorou com Lázaro. A gente vai aprender ainda mais à frente. E em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, ele diz lá: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Não possa, pelo contrário. Nós temos um que em tudo foi tentado à nossa semelhança, porém sem pecado. Cheguemos, portanto, ao trono da graça com confiança, para que possamos encontrar socorro em tempo oportuno.
Você está cansado? Fale para Jesus. Você está sofrendo tentações? Fale para Jesus. Ah, tem um monte de pastor caindo aí. Mas por quê? Na Bíblia diz, seja pastor e você não cai. Coitado. Está sofrendo tentação? Não importa se você é pastor, novo convertido, diácono, crente há muito tempo, crente há pouco tempo. Se você não se chegar ao trono da graça, você vai cair também. Em qualquer área. Em qualquer área. Não tenha vergonha de chegar, porque Ele sabe o que é cansaço, Ele sabe o que é sede, Ele sabe o que é fome, Ele sabe o que é angústia. Chegue-se a Ele. Chegue-se ao trono da graça. Apresente a Ele. Evangelismo. Enquanto você não levar uma pessoa a entender a condição dela de perdida, falando de uma forma bem educada, bem consciente, sem muita ofensa, levando e conduzindo a pessoa a reconhecer, raramente ela vai reconhecer a necessidade de Cristo. Então a gente ainda vai aprender muito mais sobre Jesus. Mas aquilo que a gente já aprende aqui, Nicodemos, você não sabe nada. E ele vai para casa, puxa, eu não sei nada, eu não sei o caminho da vida eterna, eu não sei o que é novo nascimento. E essa mulher lhe diz, você tem 5 maridos e o que você tem agora não é seu marido. É verdade, Senhor, esse é o meu pecado. Leve as pessoas a reconhecerem a sua pecaminosidade. E quando ela disser, rapaz, então eu estou perdido e o mundo também está assim. Esta aqui é a solução. Cristo morreu para perdoar os seus pecados. Eu queria fazer uma analogia aqui com essas duas águas que a gente encontra aqui. Quem beber desta água, H2O, tornará ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A gente se satisfaz com muito pouca coisa. A gente se satisfaz com todas as besteiras do mundo. Futebol, natação, andar de longboard, pular, tomar banho, assistir televisão. Isso é bom, não é pecado em si. Mas tudo isso a gente compara à água. E quem beber dessa água vai tornar a ter sede. As pessoas não se satisfazem. Querem praticar sexo e sempre mais sexo. E das formas mais desenfreadas. Com 3, com 4. Fazer as coisas mais absurdas. E elas vão cada vez mais se desenfreando. Porque elas vão tornar a ter sede de novo. E nunca vai satisfazer. A gente nunca vai preencher a sede da nossa alma com água, a água das coisas desse mundo, mesmo lícitas ou não lícitas, porque a gente só preenche a sede da nossa alma com Cristo. É somente na nossa comunhão com Cristo, no nosso relacionamento com Cristo, nas nossas conversas com Cristo, no nosso choro com Cristo, na nossa adoração pessoal a Cristo, que nós enchemos o nosso estômago espiritual de água. Não tem jeito não. Eu estou falando para crentes. Você já tem Cristo, eu sei. Mas talvez ainda falte encher mais ainda de água. E eu quero dizer para você que não é crente. Você vai viver a sua vida bebendo água direto. E vivendo a sua vida, indo para a festa e bebendo, e namorando e bebendo, e curtindo, e correndo de um lado para o outro. E você vai viver com sede, porque você sabe que não preenche. Segunda-feira começa tudo de novo e o vazio está lá dentro. Mas você pode ter sua vida preenchida pela água viva. Isso aqui não é promessa de pastor, isso aqui não é promessa de política em época de eleição. Jesus promete encher a tua vida com água viva. Preencher o teu interior com tudo que você já experimentou até hoje, não chegar aos pés. Te dar vida plena. Tirar o peso, o fardo do pecado que você ainda carrega. Eu já carreguei muito tempo, não tenho mais. Minha mente hoje descansa em Cristo, porque eu sei que Ele já carregou e carrega, já pagou o preço de todo o fardo. É para você também. Nós precisamos reconhecer o devido lugar de Jesus. A mulher chega para Cristo e pergunta: tu és porventura maior do que o pai Jacó? E aquela mulher pensava que Jesus era inferior a Jacó. E isso acontece ainda hoje.
Muitas pessoas acham que Jesus é inferior a Padre Cícero. És tu, porém, maior do que o meu padrinho? És tu, porém, maior do que a minha Santa Rainha Mãe Maria? És tu, porém, maior do que o nosso tão querido, sei lá. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. Ele é o Messias de Deus, o prometido, o enviado dos céus. Ele é Deus. Ele sabia quem era aquela mulher e, portanto, não há outro maior do que Ele. Coloque Jesus no canto dele. Deixe Jesus assumir a posição que é dele na sua vida. Jesus é maior do que tudo e maior do que todos. Não se iluda como aquela mulher. És tu, porém, maior do que nosso pai, Jacó. E aqui eu vou falar outra coisa também para os crentes, você que desenvolve relacionamento com Deus. Lá em Marcos 5,17, depois que Jesus expulsa os demônios para os porcos, e aqueles donos dos porcos vão lá e anunciam tudo que Jesus faz, sabe o que eles dizem para Jesus? Por favor, pelo amor de Deus, vá embora da nossa cidade. Você pode fazer isso por nós? Vá embora da nossa cidade, seu feiticeiro, seu bruxo, sei lá o que é que você é. Vá embora da nossa cidade. E olha que coisa linda, versículo 40 desse trecho. Fica um pouco mais conosco. Interessante, não é isso aqui? Fica um pouco mais conosco, que Jesus ficou 2 dias lá. Muitas vezes a gente faz isso, sabia? Jesus está querendo desenvolver um relacionamento conosco e a gente, Jesus, por favor, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho aquele pecado para praticar. E se eu tiver muito relacionamento com o Senhor, como é que vai ficar a situação? Então muitas vezes a gente manda Jesus embora, tirar o time das nossas vidas. Nós, crentes, fazemos isso. Enquanto deveríamos ser como os moradores de Sicar. Por favor, fique um pouco mais, Senhor. É só em Ti que eu encontro alívio para a minha alma. Fique um pouco mais, Senhor. Nós precisamos melhorar tanto na nossa vida, irmãos. Tanto. Próxima semana a gente vai continuar esse texto, esse capítulo. E eu queria que os irmãos baixassem suas cabeças e pensassem um pouco. Por que você não fala mais sobre Jesus? Por que você não tem mais alegria de falar para as pessoas? O que é que tem acontecido com a gente? O que tem acontecido conosco? Cadê a nossa empolgação para falar de Cristo? O que foi que houve com o nosso primeiro amor? Por que nós temos vergonha dele? Qual a diferença entre nós e Filipe, entre nós e André, entre nós e João, entre nós e essa mulher samaritana? Peça a Deus nesse momento que Ele lhe dê vontade e empolgação de falar sobre Ele. Irmãos, Ele é a pessoa mais preciosa, é o nome mais precioso, é o mais poderoso. Apesar de Ele não estar se manifestando nesse mundo, mas Ele é o mais poderoso, o mais precioso, e nós temos tido vergonha dEle. Então vamos suplicar a Deus que a gente possa testemunhar. Você já pensou o impacto? Uma mulher pecadora tendo no seu interior uma fonte jorrando, e ela vai numa cidade. E ela consegue testemunhar para toda uma cidade, uma vila. Que impacto nós teríamos se nós, só nós aqui da Igreja Esperança, falássemos nos lugares onde a gente anda, nas pizzarias, nas lanchonetes, nas faculdades, nas escolas, no trabalho. Que impacto nossas vidas teriam se nós falássemos? Se ainda tivesse jorrando essa água dentro de nós e nós saíssemos empolgados para falar sobre Jesus. Que impacto isso teria? Nós precisamos pedir muito perdão a Deus, porque geração após geração as pessoas têm sofrido perseguições, morte,
e não tem aberto mão de falar sobre Cristo, não renunciam sua fé, e nós temos toda a liberdade, mas junto com a liberdade veio o pacote da vergonha. O pacote da vergonha veio junto com o pacote da liberdade. Eu queria perguntar para você que está aqui essa noite: você ainda não é crente, você não nasceu de novo, você sabe quais são plenamente os seus pecados, e o juízo eterno vai vir um dia. Somente através de Cristo você pode ter o perdão, a salvação. E você entrou por aquela porta com os seus fardos, com o seu pecado, mas você pode sair por ela com o alívio do perdão. Você entrou condenado, mas pode sair salvo. Você entrou com pecado, mas pode sair sem eles, porque Jesus já carregou por você. Você entrou talvez com vergonha da sua vida, e Jesus pode fazer você sair por aquela porta uma nova criatura. E se há alguém aqui essa noite que entendeu essa pregação e está sendo tocada pelo Espírito Santo na sua vida, e aí no seu coração você está dizendo: eu quero isso, eu quero essa salvação, eu quero ser como eles, e você já tomou essa decisão no seu coração, por favor, apenas levante sua mão ou fique de pé, para que a pessoa responsável pelos estudos graças a Deus pela vida de vocês também. Que Deus possa estar trabalhando na vida de vocês, e que essa mensagem ela já tem tido efeito na vida de vocês. Vocês podem ter certeza de uma coisa: se essa decisão de vocês agora é verdadeira, uma dessa mulher e desses habitantes dessa vila, o pecado de vocês foi todo perdoado nesse momento. E para confirmar isso, eu vou dizer um versículo para vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo a um grupo de cristãos na cidade de Colossos, ele diz assim: vocês estavam mortos nos delitos e pecados de vocês, mas ele deu vida nova para vocês juntamente com Cristo, perdoando todos os seus pecados, todos. Então que Deus abençoe essa nova vida, que Deus possa ajudar vocês. E eu espero que, como a gente tem visto aí na vida de outros, você está fluindo na vida de vocês, que vocês possam testemunhar isso para os pais de vocês, para os irmãos, para os amigos de trabalho de vocês. Em nome de Jesus, vamos meditar e encerrar agora com o louvor.